Fala pessoal, sou o Rubens, professor de Química, e vou falar aqui de uma coisa muito importante, que gera muita confusão, que é o que nós entendemos, a nossa representação química versus a realidade. Esse A, entre aspas, eu explico já já. Bom, eu tenho aqui três estruturas muito comuns em quaisquer livros didáticos, quaisquer exercícios, qualquer lugar aparece isso. Eu tenho três compostos orgânicos, hidrocarbonetos, representados aqui. Os carbonos e suas respectivas ligações. Eu tenho aqui, por exemplo, dois carbonos em uma ligação que nós chamamos de ligação simples. Rodeados, cada um deles, a 3 hidrogênios. Lembrando, o carbono faz 4 ligações, ele está ligado ao mesmo tempo a 1 hidrogênio, a 2 hidrogênios, 3 hidrogênios e uma ligação simples com o próximo carbono. Essa é a estrutura, o outro carbono também fazendo 4 ligações. Na sequência, nós temos dois carbonos também no composto orgânico, porém entre eles agora existe uma dupla ligação. A ligação dupla, que nós representamos por um traço duplo. O primeiro carbono também está fazendo 4 ligações. Ao redor dele temos 1, 2, 3, 4 tracinhos. Sempre lembrar que o carbono estará fazendo 4 ligações. Só que nesse caso ele está ligado a um átomo de hidrogênio, a 2 átomos de hidrogênio apenas. E as duas outras ligações são com o próximo átomo de carbono, que obedece também à mesma sequência. Por último, nós temos uma molécula menor em quantidade de átomos, onde temos 2 carbonos fazendo entre eles a famosa ligação tripla. Tripla, obviamente porque são 3 tracinhos entre os carbonos. O primeiro carbono da ligação tripla está também ligado por uma única ligação a um átomo de hidrogênio, a mesma coisa no segundo. De certa forma, tirando o primeiro, os outros dois estão numa geometria que a gente considera que os átomos estão na realidade. O grande lance da química orgânica, e com o tempo o estudante que ele acaba não se não tendo atenção nisso, parece que a química orgânica é uma sopa de letrinhas, onde você tem uma série de letras ali e você vai no automático tentando interpretar. Fato é o seguinte, o que será que isso é? Isso é uma representação da realidade. Ao menos o que nós entendemos como realidade. Ou seja, novamente estamos falando aqui nesse canal sobre modelo. Nós imaginamos que essa primeira molécula aqui tem o seu nome, etc. e tal. Ela, na natureza, ela é composta dessa maneira. Mas eu te pergunto, será que se eu pudesse, tivesse um super microscópio, que pudesse enxergar essa estrutura aqui no mundo real, porque a química estuda que é a realidade, a natureza, será que eu conseguiria ver duas letrinhas, tracinhos, Hzinhos, nada disso, né? Isso aqui, tudo que está aqui, nada mais são do que átomos. Como que o átomo nós gostamos de imaginar, que facilita muito aqui para as provas, para o vestibular, para o Enem. O átomo é aquele modelo de Dalton, uma bolinha. E essas bolinhas interagem formando tudo que nós conhecemos. Então, o que eu tenho aqui representado de maneira moderna são átomos que estão ligados, formando 3 estruturas distintas. Mas esses átomos são bolinhas. Tanto são bolinhas que, bem antigamente, bem antes de você ter nascido, antes de você, seu avô, seu bisavô terem nascido, os livros didáticos não traziam nem essas letrinhas, os símbolos dos elementos. As estruturas eram representadas por bolinhas. Dava uma confusão danada e por isso hoje a gente usa essa representação. O que será que é cada um desses troços aqui no mundo real? Vamos tentar dar uma olhada? Como que você imaginaria, pensando em bolinhas, essa primeira estrutura? Bom, 1, 2, 3. Isso. Vamos tentar entender. O que eu tenho aqui? Hoje nós, como a gente não consegue ainda enxergar o átomo, na verdade nunca o enxergaremos, é impossível enxergar um átomo no olho nu, nem com o melhor microscópio óptico da época, nós imaginamos e acreditamos que os átomos são realmente bolinhas e que eles estão conectados de uma maneira. Então, hoje nós imaginamos que se pudéssemos ver essa primeira molécula, ela seria nós viríamos isso aqui como fotografia.
duas bolinhas maiores aqui seriam os carbonos e as bolinhas em azul aqui seriam os hidrogênios. Como é que seria então a representação da próxima estrutura usando só essas bolinhas? Dessa maneira. 2 átomos de carbono e as bolinhas azuis, os 4 hidrogênios. E por último, aquela que está ali. Mudou alguma coisa em relação à quantidade de átomos que eu tenho em cada situação? Não. Aqui nós temos 2 carbonos, 6 hidrogênios, a fórmula molecular. Aqui 2 carbonos, 4 hidrogênios. E aqui apenas 2 carbonos e 2 hidrogênios. E aí, quando você olha somente para cá, esquecendo isso que você está tão acostumado às suas aulas, quando você olha para cá, que é o que nós hoje consideramos como sendo a realidade, um modelo, você fala, porra, mas cadê a dupla? Cadê a tripla? Cadê a ligação simples? Cadê essas coisas? Onde elas estão no mundo real? Elas não estão. Porque elas não existem. Ligações simples, duplas, triplas, tracinhos, letrinhas, são coisas que o ser humano inventou para tentar entender isso aqui que é real. Então, nós utilizamos uma representação simplificada da realidade para tentar entender a natureza. A natureza está pouco se lixando se você sabe ou não que é uma dupla ou tripla. Ela existe. Então, o que seria cada uma dessas coisas? Quando eu vejo duas bolinhas aqui, essas duas bolinhas de carbonos, são carbonos, deduzo são carbonos, eles estão, o primeiro aqui onde eu estou com o dedo, ele está ao mesmo tempo tocando, encostado, associado a 4 outros átomos. 3 azuis, 3 bolinhas azuis são os hidrogênios, e o contato com a próxima bolinha vermelha, que é o outro carbono. Isso aqui, com essas quantidades de toque, é o que nós entendemos como ligação simples. Então é o carbono estando ao mesmo tempo conectado a 4 outros átomos. Quando ele estiver assim, nós vamos desenhar no livro, na prova, na apostila, tracinho simples. Quando virmos na natureza, 2 átomos de carbono aqui, como eu tenho esse aqui, olhando primeiro, olha, esse átomo de carbono ele está encostando em quantas outras bolinhas? 1, 2 e a terceira é o outro carbono. Essa associação, quando você vira um carbono encostado em apenas 3 outros átomos, nós, seres humanos, chamamos isso de dupla e representamos no livro como um tracinho duplo. Então o tracinho duplo não existe, é uma ideia, é um modelo. A mesma coisa aqui no último. Quando eu vejo uma bolinha de carbono encostada, tocando em apenas 2 outros átomos, no caso, uma bolinha azul que é o hidrogênio e a outra bolinha azul que é o carbono, dizemos que essa associação de átomos de carbono é a ligação tripla. Então, ao vir em qualquer uma estrutura onde o átomo de carbono está apenas em contato, encostado em 2 outros átomos, o ser humano chama isso de tripla e o ser humano representa isso por 3 tracinhos. É bom lembrar, gente, que a química, apesar de nós usarmos isso como ferramenta, estuda na verdade isso. Tenha sempre isso em mente. E saiba de uma coisa, não pense que isso não é cobrado não, isso é cobrado inclusive em exercícios dos maiores vestibulares. Tá bom? Forte abraço, até mais.